Seja bem-vindos, cadeirante investidor iniciante inclusão social, diretamente do Norte e Nordeste com muito orgulho. E como eu sempre gosto de falar, prestando serviço para a nossa sociedade através de temas importantes, como sempre, temas inclusivos, temas como vivemos em um mundo capitalista, como guardar, investir, organizar a nossa vida financeira. Eu acho isso de fundamental importância, para a gente ter uma saúde financeira dentro das nossas condições, como eu falo, eu creio que as pessoas que me seguem, que me acompanham, não são pessoas ricas, como eu não sou. Eu sou um deficiente aposentado, por incapacidade, pago pensão, pago minhas contas e consigo investir com pouco e sempre tem que ser uma coisa contínua. E hoje vamos falar sobre um investimento muito tradicional e importante, tentar explicar como funciona. É bom a gente entender em tudo que a gente for fazer, investir, não só nos investimentos, mas em tudo. A gente entender realmente como aquela coisa funciona. É importante a gente entender como é em aquela engrenagem. E hoje eu vou falar sobre esse tema, mas antes vamos tomar nosso café com cadeirante. Já falei mais uma vez, mas vou tornar a falar. Diretamente do Norte e Nordeste, com muito orgulho, região metropolitana de Salvador, canal Cadeirante Investidor Iniciante. E hoje vamos falar um pouco sobre um dos queridinhos do mercado financeiro, fundos de investimentos. Existem vários, são eles fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações, fundo de previdência, esses já são os que pagam todo mês, imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, ETFs. Esses ETFs agora também começam a pagar rendimentos, mensal, mas alguns fundos, como os fundos de previdência, esses fundos de multimercado, esses fundos de ações não pagam, só ali no vencimento, ou então ele determina D mais um, D significa dias, D mais 45 significa você solicitar o resgate do seu dinheiro. Em um exemplo, esse fundo C, D mais 30 significa que esse dinheiro só cairá na sua conta em 30 dias. Segundo ele, é porque eles vão vender os ativos que está ali naquele fundo e tal, para conseguir a verba para te pagar. Mas eu acho que só acontece isso quando é um grande investidor milionário que tem esse dinheiro, tanto muito dinheiro assim, para eles ter que fazer essa manobra toda no fundo. Existe aqueles fundos fechados que são para investidor constitucional, aquele, segundo eles, investidor profissional que investe acima de 1 milhão. Existe vários fundos, entre outros esses que eu falei, mas como funciona essa estrutura? Eu dividi em seis temas. Eu creio que é como todos funcionam. O título é: você sabe como é a estrutura de um fundo de investimento? A gente vai falar sobre a estrutura, o que cada um faz, dentro de um fundo, qual é a obrigação de cada um, sabendo que essas estruturas, essas pessoas que estão por trás para gerir esses fundos, eles são remunerados, por uma porcentagem, às vezes 1% do rendimento, ou às vezes se ele bater o CDI, que o sonho de todo fundo é bater o CDI, o famoso DI, ele tem já mais um rendimento. Tem os fundos fechados, que não são muito aconselháveis. Eu acho melhor
eu pessoalmente gosto de investir em fundos que tem as cotas vendidas na B3, na Bolsa de Valores, e tem um fundo fechado, você abre lá seu banco, lá, você abrir sua conta, você vai ver meio mundo de fundo lá, muitos fundos e tal. É bom você, antes de você investir, você ler tudo certinho para você entender e saber no que você está investindo. Né? Então vamos lá, a estrutura do fundo, não vou entrar em muitos detalhes, né? Mas o que eu vou falar aqui eu creio que vai ser de fácil compreensão. Né? Eu dividi assim: primeiro, o administrador. Né? Esse cidadão aqui é o administrador responsável, geralmente é uma gestora, um banco, né? Que administra, que tem a custódia dos ativos daqueles fundos. A gente vai chegar lá, o administrador. O que o administrador faz? Ele é responsável pelo funcionamento e controle e defende os interesses dos investidores, né? Ele está ali para controlar o funcionamento, administrar, defender os interesses dos investidores e tal. O gestor, responsável pela compra e venda dos ativos do fundo, objetivos e política do fundo, né? O gestor ele já vai, é o cara que vai comprar todos os fundos. Quando você vai lá na CVM, né? Você vai definir qual é a finalidade daquele fundo. Tipo, fundo de infraestrutura, um fundo imobiliário, né? Que é o mais comum. Você só vai poder investir em coisas ligadas ao setor imobiliário. Fundo de agronegócio, você só pode investir em setores do agro, ou seja, ações, debêntures, CRI, CRAs, tudo que seja ligado ao agro você pode investir. Por isso que tem o gestor, né? Ele é responsável pela compra e venda do ativo do fundo, do objetivo da política. Então, a política de um fundo imobiliário é comprar ativos do setor imobiliário, né? Deu para entender. O custodiante é responsável pela guarda dos ativos do fundo, é tipo um banco. Aí já é a gestora, né? O custodiante, geralmente é o banco, o gestor é uma casa, uma asset. A gestora, que é custodiante, desculpa, é a responsável pela guarda dos ativos, né? Do dinheiro, dos imóveis, né? Daquele fundo. O distribuidor é responsável pela venda das cotas, é o cara que vai no mercado financeiro emitir as cotas e etc. O auditor, né, é o responsável para fiscalizar o fundo de acordo com as normas legais operacionais. O auditor já vê mais, eu vejo isso mais com a parte jurídica, né? Ele é o cara responsável para que o fundo não venha sair daquela coisa ali que ele é, daquele setor que ele é destinado e tal, para seguir as regras do mercado a qual ele está inserido, né? O sexto último somos nós, o cotista, né? Seja grande ou pequeno, você pode ter uma cota de um fundo, lembrando que tudo que esse fundo vai fazer, se ele for emitir mais cota no mercado, se ele for mudar alguma coisa dentro do fundo, uma coisa simples, por exemplo, ele vai mudar o número, o nome, né, do fundo. O fundo tem um nome, vai mudar, né? Eles vão emitir ali tipo uma assembleia aberta, você pode votar por e-mail, você pode entrar no site, agora você já vota na B3 Invest, né? Então o cotista, segundo eles, somos nós, que você tem a cota, né? Você comprou, então você se torna cotista, sócio desses fundos, seja ele dos setores aqui que eu já falei, né? E você é o grande, pequeno investidor. Ao aplicar em um fundo, todos recebem o mesmo tratamento e o mesmo direito, né?
Eu não sei se é bem assim, né? Um cara que tem 1 milhão em um fundo, eu que compro uma cota de 10 mil, de 10 reais, segundo o estatuto do fundo, está dizendo que tem o mesmo direito, né? Eu quero acreditar que na prática realmente isso aconteça. Então é isso. Isso é a base de um fundo, né? Antes de você investir, é bom você saber um fundo de tijolos, né? As principais características que você deve saber para investir? Onde estão localizados esses imóveis? Porque é muito importante. Qual os valores desses imóveis? Né? Se a região é valorizada, né? Os inquilinos, né? A qualidade do imóvel. Né? Isso tudo são coisas importantes que a gente deve saber. Então é isso aí. Essa é a estrutura, o funcionamento de um fundo de investimento, seja ele imobiliário, o qual você se encaixar e gostar e achar que deve investir. Né? Não vou dizer qual você vai investir, você que deve saber. Né? Como eu já falei, investimento é uma coisa muito particular e pessoal. É isso aí, meus amigos. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade, curta, comente, compartilhe. Né? Cadeirante investidor iniciante, inclusão social.